21 especialistas desenham para a gente a receita para 2021. Hoje, o nosso papo é sobre infraestrutura e logística, dois temas fundamentais na pauta de desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro. E quem está aqui conosco é o secretário de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, o engenheiro Delmo Pinho, que é presidente do Conselho de Logística e Transporte da Associação Comercial e conselheiro de infraestrutura da Firjan. Secretário, você pode fazer um diagnóstico do que se aprofundou em termos de desafios para o Estado do Rio de Janeiro com a pandemia? O Rio de Janeiro estava já numa situação fiscal muito complexa antes da pandemia, porque ele foi o único estado que celebrou o acordo da dívida, né? E com a pandemia, as coisas no Brasil inteiro ficaram muito mais difíceis. Bom, dentro de um quadro desses, o que tem de interessante é o seguinte: dentro da crise, podem surgir grandes oportunidades. E foi aonde nós buscamos trabalhar, nas oportunidades, né? Na crise, você tem condição de pensar e ousar de uma maneira que, em situações normais, haveria grande dificuldade. Então, nós elegemos aqui no Rio de Janeiro um elenco de oportunidades. Tá? O Rio de Janeiro, por exemplo, tem o sistema portuário mais interessante do Brasil. Ele é o maior e o mais complexo. E, ao mesmo tempo, é altamente complementar. Bom, o que nós precisamos fazer para essa infraestrutura toda portuária é dar resultados extremamente positivos para a economia e resultados sociais, né? É conseguir aumentar os carregamentos. Então, uma série de ações foram iniciadas e não só aproveitando o programa de concessões muito grande que o governo federal está promovendo, na parte de rodovias e de ferrovias, principalmente, e isso é um nicho muito importante para o Rio de Janeiro. Então, por exemplo, no ano passado, o governo federal começou a fazer os estudos de modelagem da rodovia Presidente Dutra e da Rio Santos, né? Bom, e nós entramos, então, com muita firmeza nesse assunto. Nós juntamos todo o nosso grupo de logística. Nós temos um conselho aqui no Estado que se mistura muito com ações junto à Associação Comercial e à Firjan e à FEComércio, né? E nós definimos a pauta de prioridades em conjunto. Então, a primeira ação era a Dutra com a Rio Santos, é a maior concessão rodoviária da história do Brasil. Essa é uma oportunidade incrível. Ela só de investimentos diretos, ela vai provocar 15 bilhões de reais. Mais os custos operacionais e outros, isso aí vai a mais de 40 bilhões de reais no final das contas, no período de concessão. Então, nós conseguimos, em parceria com o governo federal, juntando os atores todos, né, nesse cenário, as entidades, os operadores, o governo do Estado, as prefeituras e os parlamentares federais, nós fizemos uma série de propostas fortes que modificaram bastante a proposta original do governo federal para a concessão. O resultado disso foi ótimo, porque grande parte do que nós pleiteávamos foi atendido, a maioria, para dizer a verdade, e ficou uma coisa de consenso, né, nessa, a maior concessão rodoviária da história do Brasil. É muita coisa, né? E agora a União mandou para o Tribunal de Contas da União para avaliar, para no ano que vem ter a licitação. Nós prosseguimos nisso no conjunto da nova CRT, que é o segundo bloco de rodovias, pega o arco metropolitano inteiro, pega a antiga CRT, pega o trecho inicial da Dutra, pega a antiga Rio-São Paulo e pega um trecho grande da Rio-Bahia até Governador Valadares, e nós estamos trabalhando em conjunto com a União nesse assunto também. E o próximo bloco
será o bloco da Rio Petrópolis com a BR-485, que nós temos uma série de sugestões. Ninguém pode conhecer o estado do Rio melhor do que nós que moramos e vivemos aqui. Então, isso é de grande utilidade para a União, né? Na questão das rodovias estaduais, nós lançamos alguns pacotes. Nós lançamos 2 PMIs que foram concluídas para o bloco de rodovias do Noroeste e um outro que é a rodovia de acesso ao Açu, né? Isso agora, nós já fizemos as audiências públicas, agora nós estamos fazendo mais ou menos o que o governo federal faz, nós vamos trazer o mercado para o mercado nos dizer o que achou, se imagina que tem necessidade de alguns aperfeiçoamentos ou não, para a gente em seguida lançar as concessões. E nós assinamos, há um mês atrás, um pacote grande com o BNDES de modelagem de 3 blocos de rodovias estaduais, são acho que 10 ou 12 rodovias. Então, nessa crise toda que aconteceu em 2020, na pandemia, o Estado do Rio de Janeiro conseguiu avançar numa agenda que dialoga com as concessões, que a gente já estava identificando pelo fórum também nos nossos debates, as oportunidades que esse investimento pode trazer em termos de obras, e, enfim, gerar emprego e renda para poder dar conta, né, dos compromissos que vão ser assumidos pelas novas concessionárias. E o senhor falou também da questão portuária, que é algo importantíssimo na agenda de desenvolvimento do Rio. O senhor pode só mergulhar um pouquinho sobre essa questão dos portos, assim, que tipo de agenda também precisa ser vista e como elas se conectam, né, a rodoviária com a portuária? Bem, o mercado de trabalho do Rio de Janeiro, o Interland do Rio de Janeiro na carga, ele não vamos dizer assim, tão distante, tão longe daqui do centro da capital. Ele vai, num primeiro momento, um pouco além da região de Belo Horizonte e ele vai um pouco além da região metropolitana de São Paulo. Esses são os nossos 2 principais alvos iniciais, né? Então, para isso, para os portos terem essas cargas de importação e exportação para esses mercados, as rodovias precisam estar num patamar muito bom de operação e com custo de pedágio mais barato. A mesma coisa nas ferrovias. E é justamente nesses 2 campos que nós temos trabalhado muito. Por quê? Essas agendas não dependem de recursos financeiros do governo do Estado. Ou seja, vai permitir que nós usemos o que nós temos de melhor, que é a nossa inteligência, né? Trabalhando e mostrando que nós temos produtos para melhorar essas propostas. Mas é uma questão também que precisa muita articulação, que o senhor falou também que foi uma orientação desse ano, né? Quer dizer, conversar com todos os atores, chamá-los a participar de todo esse processo de diálogo e de puxar também para o Rio de Janeiro a atenção sobre o que precisa ser feito aqui no nosso território. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho disso. Na sua visão, a pandemia também ajudou a criar momentos e movimentos de união entre esses atores? A pandemia nos forçou, né? Tem algumas vezes que você tem dificuldade em tomar certas atitudes mais ousadas. Pensa bem, um Estado chegar para a União e falar, olha só, temos que melhorar essa proposta de concessão de vocês nisso, nisso e nisso, por causa disso. Tem que ser um pouco ousado, né? E tem que ter habilidade para o diálogo. Nós estamos tendo isso, felizmente. Na questão dos portos, eu gostaria de complementar uma ação que, além da questão de infraestrutura, nós temos avançado em algumas obras nos portos, mas os nossos terminais de contêineres, por exemplo, eles são muito bem equipados e têm produtividades semelhantes aos melhores portos europeus ou americanos. O que nos falta é conquistar mais cargas para a produtividade poder melhorar e o custo e a empregabilidade, né, serem mais adequados. E nessa agenda nós contamos em grande cooperação com a Secretaria de Fazenda. Por quê? As alíquotas de importação do Rio de Janeiro,
ainda são muito altas, né? E o Estado do Rio ele tem limites muito estreitos no que ele pode trabalhar, né? Por quê? Toda vez que você baixa uma alíquota, em tese, você perde a arrecadação. Então, você tem que mostrar para o Conselho de Supervisão, que tem participação federal, que o que você está perdendo vamos dizer, na alíquota, você consegue recuperar numa escala de operação. Ou você tem que cortar essa despesa equivalente num outro canto. Cortar despesa no Rio de Janeiro é muito difícil hoje em dia. Como foi dito recentemente aí pela especialista da Alerj, o nosso problema não é de despesa, é de receita, né? Então, nós temos que correr atrás de receita. Esses ajustes, então, das alíquotas, a Secretaria de Fazenda já começou, fez uma propositura muito interessante para a questão da operação das tradings, aqui no estado do Rio, de uma maneira que elas ficam muito competitivas, né? Porque nós temos no Brasil uma coisa que é muito artificial ainda, que é a questão das alíquotas dos ICMs estaduais para as importações, né? Determinados produtos que vão para determinadas regiões do país, que são importados com alíquotas quase que irrelevantes, né? E você viabiliza a produção eventualmente, de produtos industriais em locais onde o consumo não vai se dar ali, vai se dar a 1.000 quilômetros de distância. Mas nós temos trabalhado nessa agenda e temos obtido algumas vitórias. Em relação ao encadeamento produtivo, como é que essa temática entra para a gente poder potencializar essa plataforma logística já identificada no Plano Estratégico de Logística de Cargas 2045, que identificou que o Rio de Janeiro ele tem uma plataforma em que aeroportuário, portuário, rodoviário, ferroviário ajudam a impulsionar e tem conexões muito importantes com outros estados. O senhor falou aí que é uma questão, na verdade, de você ter volume, né? Começar a colocar volume para rodar em todos esses polos, né? De logística, mas como é que a gente pode também somar a esses desafios e a esses potenciais de recuperação a questão do encadeamento produtivo? O encadeamento produtivo é uma coisa que nós lançamos recentemente, né? Tem pouco mais de um mês. Na verdade, o Rio de Janeiro é o primeiro estado que está fazendo isso na escala da logística. Então, como exemplo, nós vamos ter um grande programa de concessões aqui no Rio de Janeiro, de concessões de rodovias federais e estaduais, né? O volume é gigantesco. Então, nós temos que induzir e incentivar esses concessionários a adquirirem produtos feitos no Rio de Janeiro, ou seja, feitos fisicamente ou, pelo menos, operacionalizados no Rio de Janeiro. Esse programa, como é muito grande, ele dá margem. Vou dar um exemplo assim, de uma coisa bem, bem simples. O volume de rodovias que vai ter concessionários estaduais e federais, ele é muito grande. Isso vai, por exemplo, implicar num grande consumo de tinta para sinalização horizontal e vertical, né? Bem, será que nós não conseguimos criar um programa que incentive esse concessionário a utilizar a tinta produzida no Rio de Janeiro? Né? O volume vai ser bem expressivo. A base inicial vai estar aqui. A mesma coisa, vai ter a questão da sinalização. Vão ser muitas placas de sinalização nas rodovias, dezenas de milhares. Como é que é uma placa de sinalização normalmente? Ela é uma placa metálica, por exemplo, ou de algum outro material que substitua o metal, com um postezinho de madeira. Será que nós não podemos induzir que esses postezinhos de madeira sejam produzidos nas serrarias no Rio de Janeiro? Podemos. Será que nós não podemos induzir que vai ter um consumo bastante grande de poste de madeira, esse de sinalização, e que isso incentive os proprietários rurais a plantarem o eucalipto que é usado, né, nesses postezinhos? Então, a gente começa na base da serraria, chega no plantador da madeira, e isso vai criando um ciclo, né? Então, nós temos que ter capacidade de indução
para mostrar benefícios e vantagens para o nosso concessionário. E foi uma questão muito importante aí surgida também na pandemia de olhar os mercados locais. O Rio de Janeiro tem potencial para atender, né, as demandas internas, inclusive de inteligência, já que há uma concentração também de grandes universidades, centros de pesquisa de referência aqui no estado do Rio de Janeiro, e pode trabalhar a partir de uma política voltada a esse desenvolvimento local, novas ações, principalmente nessa questão da logística. O senhor ressaltou aqui o pioneirismo nesse olhar de fazer o encadeamento produtivo na logística do estado do Rio de Janeiro, que acho que é uma boa notícia também para a gente compartilhar. Agora, pensando sobre a perspectiva de 2021, né, a gente tem aí a renovação do quadro de prefeitos, câmaras de vereadores. Qual o papel, né, do Estado em relação à indução e à orientação também e a coordenação dos municípios para que eles atuem ajudando a fortalecer essa temática da logística e da infraestrutura? Olha, nós vamos prosseguir fazendo um trabalho semelhante ao que nós estávamos fazendo já no ano passado e nesse ano. Esse ano, nós deixamos de fazer as reuniões presenciais, nós começamos com reuniões por videoconferência, muitas. Então, eu acho que até vai melhorar, porque nós vamos poder fazer um mix. Nós vamos poder fazer muito mais reuniões, né, do que nós fazíamos antes e selecionar as reuniões para presença, as reuniões presenciais. Mas como é que a gente faz, por exemplo? Nós, aqui no sul do estado, começamos um programa junto com o Sebrae Líder, né? Para que é? Esse programa do Sebrae Líder, ele pega uma infinidade de assuntos. Mas, especificamente no assunto da logística, nós conseguimos nos reunir com muita frequência com os prefeitos, com os principais empresários e entidades de classe. Para quê? Para discutir o que era o melhor na nossa logística por região, né? Então, isso ficou muito bom, fez até um sucesso muito diferenciado e, de repente, nós fomos chamados para, junto com o Sebrae Líder do Sul, ajudar a estruturar um Sebrae Líder para a região de Macaé e do entorno. Já saiu do sul do estado para a região de Macaé, né? E nós definimos ali uma pauta de prioridades. A mesma coisa. Então, o que é importante é o seguinte, o mais importante não é saber quem tem a ideia. É saber o seguinte, qual é a ideia mais inteligente e mais adequada para aquilo. E aí, todos que participam dessas reuniões se sentirem, de fato, pais dessas ideias. Porque aí, em todas as reuniões, em todas as decisões, esses pontos vão ser lembrados. O que importa é isso, é nós termos certeza do que é importante, aonde é que a gente tem que avançar. Eu acho que o Rio de Janeiro, nesse ponto, está indo bem, né? É uma experiência nova, é bastante trabalhosa, né? E, às vezes, muito motivadora, porque, às vezes, você começa uma reunião com uma ideia preconcebida e chega alguém mais esclarecido e mostra que era um outro caminho, né? Então, mas isso é muito bom, essa prática do diálogo é muito boa. E nós temos que voltar as nossas ações e as nossas pesquisas, inclusive nos centros tecnológicos, principalmente para as coisas que são importantes para o Rio de Janeiro. Não nos adianta ficar estudando incessantemente soluções para problemas nacionais e nós esquecermos dos nossos problemas locais. Então, é olhar para dentro, olhar todo o potencial, mas achar soluções que possam, por meio do diálogo, serem implantadas, né? E aí, assim, a gente conseguir colher os lucros. Sua visão é bastante otimista. Eu acho que para 2021, o desafio que fica é justamente esse de o Estado, de fato, assumir esse papel de diálogo e de indução desse desenvolvimento a partir de um olhar que é para o que a gente tem de potencial, né? Fazer rodar o que a gente, os ativos que o Rio de Janeiro possui, que são diferencial comparados aí ao Brasil.
Queria só, para finalizar nosso programa, pedir para as suas considerações finais, o senhor falar assim, do que o senhor espera para o próximo ano, né? Que a gente não pode falar ainda exatamente de pós-pandemia, porque depende aí de uma série de outras questões da vacina, chegar, etc., mas a gente também já está num outro momento, né? E que a gente precisa justamente encontrar as bases do que vai ser o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Geisa, olha só, a síntese é o seguinte: olhar a floresta e enxergar a árvore. Nós estamos num cenário mundial e nacional, que é essa floresta, e enxergar os casos particulares do Rio de Janeiro. Tá? Então é isso, a gente não pode perder conexão com a parte externa. A nossa meta é uma meta de multiplicar essas nossas experiências, dessas reuniões e discussões, e, ao mesmo tempo, insistir bastante nas conversas com o empresariado, com o governo federal e com as prefeituras. Nós temos que ter união nos projetos. Se o projeto não é capaz de unir todas essas pontas, esse projeto não é forte o suficiente para ser externalizado. Tá? Então, nós temos muito otimismo. E ninguém sabe o que vai ser o ano que vem em termos de Covid, se vem segunda onda, se vem terceira, se vem vacina, se não vem. O fato é o seguinte: se nós não nos mexermos, não vai acontecer nada. Tá? Então, nós vamos insistir nessa ação, e essa própria conversa com você é muito boa, porque é essa mesma sistemática que eu estou falando. Né? Vamos definir as prioridades em conjunto. O que eu diria é o seguinte: projetos muito grandes são muito difíceis de sair, ainda mais num país que tem grandes restrições econômicas. Então, projetos médios e projetos integrados têm grande chance de sair. Na minha visão, para concluir, o nosso momento é de utilizar esse amplo programa de concessões como alavanca. Obrigada, secretário. E você continue com a gente, que amanhã tem mais uma visão, somando aí esse grande espectro de ações que precisam ser tomadas para 2021 e nesse ano que vai ser um ano de muitos desafios para o Estado do Rio de Janeiro. A gente se vê.